Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um dia com a graça de Deus e com uma grande oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus. Então já convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119 e nós estaremos estudando, meditando nessa manhã a partir do versículo 57 do Salmo 119, ok? Então prepare aí para essa manhã, nós juntos vermos o que Deus tem para nos ensinar, para prepararmos o nosso coração, como temos visto desde terça-feira, o nosso estudo sobre Tudo Entregarei, e vimos na terça e na quarta prioridade e urgência, né? E vimos ontem que todos os nossos dias devem ser para o louvor do Senhor. Então, baseado nisso, nós vimos então que como dispenseiros do Senhor, precisamos cuidar bem do nosso tempo. E aí, temos então a oportunidade nesse dia de vivermos para a glória de Deus. Então, que esse seja o nosso alvo, esse seja sempre o nosso desejo, e nós fazemos isso quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Deus está sendo o centro da nossa vida, então nós podemos ter a certeza, podemos ter a convicção de que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então daqui a pouquinho, menos de um minuto, vamos iniciar nosso devocional, e hoje à noite nós teremos o nosso tempo de estudo de doutrina e oração. E aí, enquanto estivermos fazendo o estudo, você pode ir colocando os seus pedidos de oração para hoje à noite, e aí então a gente vai poder orar por você, pela sua família, pelos seus amigos, e também agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Vamos abrir então nossas Bíblias em Salmo 119, a partir do versículo 57. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças por mais um dia. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos para viver. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, Pai amado, para podermos ter a direção da nossa vida, para podermos, Senhor Deus, ser conduzidos por Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela santa palavra, que é a luz para nossos pés, luz para o nosso caminho. É ela que nos dirige, é ela que nos conduz, e assim, Senhor Deus, podemos viver melhor. Quero, Senhor Deus, te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, te agradecer, Senhor Deus, pelas pessoas que têm recuperado a sua saúde, que têm conseguido, Senhor Deus, restaurar a sua comunhão contigo, que têm conseguido viver, Pai amado, dentro da tua vontade. Te suplicar por aqueles que têm lutado, Senhor Deus, cada dia as suas lutas contra problemas espirituais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares, Senhor Deus, e também problemas físicos. O Senhor possa estar nesse momento visitando cada lar, Pai amado, e suprindo, cuidando, tratando daquilo que é necessário. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, então vamos ler o nosso texto de hoje, Salmo 117, ou 119, versículo 57. Diz o seguinte: Ó Senhor, o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos.
Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Então, meus amados, nosso devocional hoje, 4 de julho de 2020, nós temos o título aqui, Preciosa Revisão. E o versículo-chave é o versículo 59 do Salmo 119, que diz o seguinte: Refleti em meus caminhos e voltei meus passos para os teus testemunhos. Salmo 119, 59. O autor do nosso devocional diz o seguinte: um sábio afirmou que a nossa vida é marcada por erros. O prudente aprende e se esforça para não errar uma segunda vez. Já os ignorantes erram a vida inteira e nem se dão conta de que estão errando. O salmista pratica algo que dá a ele condições para não fazer parte do grupo dos ignorantes. Ele valoriza a honesta avaliação de si mesmo. Ele investe tempo para checar as suas intenções, considerar o que não está dando certo e enxergar coisas que não são visíveis. Ele aprende a arte de corrigir, de se humilhar e de dizer: eu errei, preciso mudar, o que eu fiz não foi bom. Mas ele lida também com algo maravilhoso. Veja que ele tem um diálogo com o próprio Deus. Ele compreende os testemunhos do nosso Senhor e se encanta com as belezas dos feitos de Deus e o quanto suas ações são significativas. Para ele, refletir em seus caminhos e ver o que pode ser melhor mais do que uma mera tarefa. É uma oportunidade de mudar para melhor. Ele não caminha para algo que pode ou não pode dar certo, para amanhã ter que reconhecer que errou de novo. Não, ele decide voltar seus passos, educar o seu caráter para espelhar as ações de Deus. Ele deseja evitar pecados para refletir os testemunhos de quem nunca precisa se corrigir, porque nunca errou. Jesus andou entre nós, mas nunca pecou. Ele é o nosso modelo maior, assim como diz Hebreus 4,15. A piedade, a devoção e o temor a Deus são essenciais para essa preciosa revisão, estando também a dependência constante do Espírito Santo. O nosso autor, então, diz o seguinte na sua oração: Senhor, ajuda-me a entender o valor de investir tempo como salmista, para parar, para refletir em meus caminhos e fazer correções que visem refletir tuas ações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos então meditar um pouco mais nesse texto. Vamos ver que lições podemos trazer aqui para esse dia, para essa manhã. Nós vemos aqui esse salmista fazendo aqui uma declaração. A primeira coisa que nós observamos no nosso texto, aqui no versículo 57, é aquilo que nós falamos ontem, sobre Deus ser a prioridade na nossa vida. Ele diz: o Senhor é a minha porção. Ele tem o Senhor como aquilo que ele acha mais precioso. Ele reconhece que o Senhor é o seu bem, é aquilo que ele precisa para viver. Então, o primeiro passo para evitarmos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos projetos que não dão certo, é colocarmos em primeiro lugar que o Senhor deve ser aquilo que é mais importante na minha vida. Muitas vezes, meus amados, nós afirmamos isso. Nós dizemos que o Senhor é tudo na nossa vida. Nós dizemos isso como muitas pessoas dizem. Mas, de verdade, Ele não é a nossa porção, Ele não é aquilo que é mais importante. Ele só passa a ser importante, às vezes, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de luta. Então, aí nós meditamos mais nele, buscamos mais a palavra, tentamos orar um pouco mais.
Mas aqueles que têm Deus como a sua porção, aquilo que é mais importante, eles fazem da sua vida esta forma de viver. Buscar a Deus através da palavra, buscar a Deus através da oração, buscar a Deus através da comunhão com os irmãos. Então o primeiro passo para evitar os erros, para não ter que se arrepender de erros, é colocar Deus como aquilo que é mais importante. Se você fizer uma breve análise aí do tempo que você estava namorando, e aquela pessoa que você namorava era aquilo que era mais importante. O seu tempo era para ele ou para ela. Se ele ligasse, você estava à disposição. Se precisasse falar, você estava à disposição para ouvir e também à disposição para falar. Não existia limite de distância, de tempo, de carinho. Tudo era perfeito, porque ali você estava tendo aquela pessoa como a sua porção, como aquilo que era importante para você. O nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Se nós colocarmos o nosso amor à disposição de Deus, nós vamos ter tempo para Ele, nós vamos ter tempo para ouvi-lo através da sua palavra, através das pregações, nós vamos ter tempo para falar com Ele através das orações, nós vamos ouvir os seus conselhos e buscar fazer aquilo que está sendo dito. Então a primeira coisa que precisamos fazer para exatamente revisarmos a nossa vida constantemente, examinarmos a nossa vida, é termos Deus como a nossa porção, como aquilo que é mais importante. A segunda coisa está aqui no mesmo versículo. Ele disse que observaria as tuas palavras. Então aqui é a segunda coisa. Eu tenho Deus como aquilo mais importante para a minha vida. E como Ele é mais importante, eu tenho que ouvir todas as palavras dele. Então nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, que é importante. Nós temos que dar importância real à palavra de Deus. No Salmo 1, nós temos então o salmista dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem que não ouve os conselhos dos ímpios. Feliz é o homem que medita da palavra de Deus de dia e de noite. Mas isso só vai acontecer se você realmente entender que a palavra de Deus é importante para a sua vida. Isso só vai acontecer se realmente você se debruçar na palavra de Deus. Que seja ouvida em áudio, que seja ouvida em vídeo e vista, que seja lida. Mas ela precisa ser importante. E ela passa a ser importante quando eu começo a ser conduzido por ela, não somente ler, mas quando eu começo a colocar a minha vida em acordo com a palavra de Deus. E aí então o salmista diz no versículo seguinte: eu roguei o teu favor com todo o meu coração, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Então o salmista aqui faz um rogo à fidelidade de Deus. A palavra dele diz: olha, eu estou suplicando o teu favor. E ele faz isso verdadeiramente, de coração. E ele pede o favor de Deus, porque a palavra de Deus diz que se nós buscarmos, nós iremos achá-lo. E ele diz: olha, segundo a tua palavra, que diz que se nós buscarmos, quisermos nos arrepender, quisermos ouvir de ti, fazer então que o Senhor seja aquilo que é importante na minha vida, o Senhor fará. Então eu rogo isso ao Senhor de coração. Eu rogo que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu rogo que o Senhor tenha piedade de mim, tenha compaixão, derrame a sua graça na minha vida. Eu rogo o Senhor para que o Senhor me ajude, me dê força. Então esse deve ser o coração daqueles que estão sempre buscando meditar, viver de forma correta, errar menos, acertar mais. Precisa ter esse relacionamento com Deus. E como é que a gente tem esse relacionamento? Então vem o versículo 59 dizendo: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então o salmista aqui agora, é o nosso texto, o nosso versículo, ele diz que vai olhar a sua vida, ele vai fazer uma análise, ele vai ver onde é que ele está andando, e ele vê que está andando num caminho errado.
Ele vê que ele saiu de dentro da vontade de Deus, ele saiu do centro da vontade de Deus. E aí então ele retorna. Isso aqui é maravilhoso. E voltei os meus pés para os teus testemunhos. Eu voltei os meus pés para a tua palavra. Eu voltei de novo a minha vida para ser conduzida por ti. Eu considerei que onde eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, não faz bem. Eu considerei que para onde eu estou indo, eu vou me dar mal. Eu estou refletindo aqui, estou vendo que se eu continuar vivendo essa vida, não vai ser bom o meu fim. Então o salmista volta para a palavra de Deus e alinha a sua vida à palavra de Deus. O nome disso é arrependimento verdadeiro. Isso é que nós chamamos de alguém que está se arrependendo. Muitas vezes diz, você tem que dar aqui uma volta de 360 graus. Não é 360, porque se for 360 você volta para o mesmo canto. É 180. Aí você está bem aqui e vai para o outro lado. Então esse deve ser o nosso dever, meus amados. Se você tem Deus como a sua porção, se você confia na sua palavra, se você realmente observa a palavra de Deus, você vai ver onde está o seu desvio. Você vai ver onde é que você está andando errado. Você vai ver onde é que você está pisando e vai dizer assim, puxa vida, onde é que eu vim entrar? Olha o rumo que minha vida está dando. Olha o caminho que eu estou seguindo. Para onde é que eu vou desse jeito? Eu não vou muito longe se eu continuar trilhando esse caminho. Eu tenho que voltar. O que é interessante notar, eu gosto sempre de observar, nós temos a palavra de Deus narrando o fato do filho pródigo. E o filho pródigo fez algo muito semelhante conosco. Ele pede todos os seus bens, pede as bênçãos do pai e vai viver a sua vida. E vai despojando, acabando tudo aquilo que tem, até chegar ao ponto de estar comendo comida de porco em um chiqueiro. Isso para um judeu era horrível, porque o porco é um animal imundo para o judeu, e comer a comida do porco é chegar no último estágio da imundície humana. Para a gente não tem muito entendimento de quão horrível é isso, mas a gente dá para ter uma noção pelo fato de estar num chiqueiro comendo comida de porco, que dentro do nosso contexto é lavagem, é resto, comida azeda, comida podre. E aí nós vemos esse jovem nessa situação. Pede as bênçãos de Deus, recebe as bênçãos do Pai e quer viver a sua vida. E muitos de nós somos assim. Pedimos as bênçãos de Deus e Deus nos dá as suas bênçãos. E nós queremos pegar as bênçãos maravilhosas de Deus e queremos viver a nossa vida. E aí o que é que acontece? A gente se afasta da palavra de Deus e começa a entrar dentro de um chiqueiro de porco. E começa a se atolar naquela lama e comer aquilo que não faz bem para a nossa vida, em vez de se alimentar da preciosa palavra de Deus, que o salmista no Salmo 19 diz que é mais doce do que o mel. Olha aí, e começa a comer lavagem, comida de porco. Começa a comer aquilo que o mundo dá. Mas esse jovem pródigo, ele então cai a sua ficha, assim como este salmista. Ele atentou para o seu caminho. E o que é interessante notar é que ele decide se levantar de onde ele está. Faz um plano perfeito de chegar e dizer, olha, eu vou chegar para o meu pai. Eu vou dizer para ele que eu errei, que eu pequei. E vou dizer para ele que eu não sou digno mais nem de ser chamado de seu filho. Se ele quiser me receber como um servo, eu aceito. Eu aceito essa condição, mas comer comida de porco eu não vou mais. E ele se levanta sozinho. Aqui eu quero trazer uma lição para a nossa vida hoje. Amados, existem muitos momentos da nossa vida que nós temos que tomar lições sozinhos. Nós temos que levantar só.
Às vezes a gente está lá comendo lama, deitado na lama, comendo lavagem, e fica esperando que alguém venha nos ajudar. Ah, eu estou aqui, está tão ruim, eu queria que alguém me ajudasse. Quem está na situação deplorável é você. Aquele jovem caiu a ficha, ele entendeu. Ele entendeu onde ele estava, ele olhou. Ele, como o texto diz, ele caiu em si. Então, amado, se você caiu em si, se você está vendo que você está andando, atentou para o seu caminho, está longe de Deus, você tem que tomar a atitude do filho pródigo. Você sozinho. Ah, eu queria tanto que viesse um pastor aqui me ajudar, eu queria tanto que viesse um irmão. Não tem ninguém que venha me ajudar, não, é você. Você que está caindo em si, que está vendo, você tem que se levantar só. Muitas vezes nós temos que fazer coisas sozinhos. Deus faz isso, Ele cria situações, permite situações para que a gente aprenda a agir só. Para que a gente se levante sozinho. Às vezes Ele coloca pessoas, mas às vezes Ele quer que você tome atitude só, que parta de você. Assim como o salmista, ele atentou sozinho, ele viu que os seus caminhos não estavam bons, e diz aqui, e voltei. Ele não diz, e supliquei que alguém viesse me ajudar, e roguei ao Senhor que aparecesse alguém para me tirar, para me levar para o... Não, ele disse, e voltei. Eu atentei, eu considerei os meus caminhos, e eu decidi voltar. Então, meus amados, esse deve ser o nosso desejo. Agora, que coisa maravilhosa, eu acho bom aqui no versículo 60. Olha qual foi a reação deste homem. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Ele correu. Ele viu onde é que ele estava andando, viu que estava fazendo o que não agradava a Deus e decidiu voltar para Deus. E olha como é que ele volta para Deus: apressado, com urgência, rápido. Ele não poderia mais ficar um segundo onde ele estava. E mais, ele não se deteve. Ele não ficou procurando, não, será que se vier alguém, eu não quero conversa com ninguém. Eu não quero mais acordo com esse tipo de vida. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero que ninguém me atrapalhe. Eu não vou perder mais meu tempo com ninguém que me leve para longe de Deus. Eu não vou perder meu tempo mais com nada que me distancie de Deus. Então, apressadamente e sem ninguém para lhe atrapalhar, nada chamou a sua atenção, ele corre para os mandamentos do Senhor. E aí ele vai continuar dizendo: bandos de ímpios me despojaram. Disseram: olha, os ímpios tiraram tudo que eu tinha, mas não tiraram aquilo que é mais importante, o que é mais precioso. Eles não tiraram, que era a tua palavra. Então isso aqui é um salmo de alguém que ama a palavra de Deus, mas que em algum momento se desviou dela. Assim como o filho pródigo, é muito parecido. E aí ele atenta ainda para a palavra de Deus ainda estava no coração dele. Os pecadores tiraram tudo, talvez tiraram seu dinheiro, talvez tiraram sua honra, talvez tiraram a sua família, mas não tiraram a palavra de Deus. Ele não esqueceu da palavra de Deus e foi isso que fez ele voltar. E aí ele diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Ou seja, não vai ter mais hora nem tempo. O tempo agora é de Deus. Eu vou me levantar meia-noite para louvar o Senhor. Eu vou me levantar, eu vou buscar o Senhor a hora que for. Eu vou parar com esse negócio de dizer que eu não tenho tempo mais para Deus. Eu vou parar, se for necessário, fazer o meu devocional à meia-noite, eu vou fazer. Se for necessário me acordar 5 horas da manhã para orar, para falar com Deus, eu vou fazer isso. Eu não vou mais impor limites para a minha vida.
Eu não posso mais viver sem a comunhão do meu Deus. E olha agora o que é que acontece. Antes, as suas amizades eram os ímpios. Os ímpios tiraram tudo dele. Mas agora ele diz o que no versículo 63? Companheiro sou de todos os que temem e guardam os teus preceitos. Ele mudou as suas amizades. Ele mudou com quem ele andava. Ele não quer mais acordo com o ímpio. Ele não quer mais andar com aqueles que não dão conselhos que vêm de Deus. As suas amizades, o seu círculo de amizade agora ficou restrito àqueles que têm o mesmo amor por Deus como ele tem. Amados, esse é o segredo da vida bem-sucedida. Esse é o segredo da vida abençoada por Deus. Amados, não existe amizade da luz com as trevas. Não existe. Não tem como um crente verdadeiro que ama a palavra de Deus ter prazer em estar sentado na roda dos escarnecedores. Não dá, amados. Não tem como. Não tem como um verdadeiro cristão, aquele que ama a palavra de Deus, ter relacionamento com o ímpio. Não é porque somos melhor, não. É exatamente porque sabemos do risco que corremos. É porque sabemos que nós podemos entrar num chiqueiro de porco e passar a comer lavagem de porco. É por saber que Deus nos dá sempre o melhor e nós não podemos correr para comer lentilhas. É porque Deus tem o que é melhor para a nossa vida e é tolice, é como o autor disse no nosso devocional, é ignorância correr para comer comida de porco. É tolice pedir as suas bênçãos e ir-se embora para longe de Deus. Então, meus amados, que fique esse conselho para a nossa alma hoje. Fique esse conselho para o nosso coração. Assim como o salmista diz, eu me apressei, eu não me detive mais, eu perdi, porque estar com o mundo, daqui ele diz, eles me tiraram tudo, eles despojaram de tudo que eu tinha. Estar com o mundo é perca, viver como o mundo vive é perder. Trocar as alegrias perenes e eternas do nosso Pai pelas alegrias momentâneas, fúteis e passageiras desse mundo é tolice. Colocar isso numa balança é perca real. Então, meus amados, se nesse momento o Espírito Santo está tocando no teu coração, está aqui fazendo um rebuliço na tua alma, dizendo sai desse caminho, saia apressadamente, levanta daí. Não te detém mais um segundo, levanta, sozinho. Eu queria que viesse, levanta só. E não é só porque o Espírito Santo de Deus habita no teu coração, você está com Deus. Você está com alguém que é mais poderoso do que qualquer amigo seu, do que qualquer pastor. Deus está na tua vida. Então você não está só. Você está com todo o poderoso Deus. Você está com o Senhor do universo, o Senhor dos exércitos habitando na tua vida, mais poderoso de todos. O Senhor do Senhor está contigo, então tu não precisa de ninguém não. Levanta de onde tu está, apressadamente, não te detém e corre para os mandamentos do Senhor. Abraça a palavra de Deus. Junta-se novamente com aqueles que amam a lei do Senhor. Faz deles de novo. Isso aqui é reconcilia-te com a tua igreja. Se reconcilia com os teus irmãos. Volta para o corpo de Cristo. Mas eu tenho vergonha. Volta envergonhado como filho pródigo. Chega lá e diz, irmãos, eu não sou nem digno de ser chamado irmão de vocês. Irmãos, pastor, eu não sou digno mais nem de ser chamado de crente. E sabe o que você vai ouvir desse pastor? Venha cá, meu filho, você é um filho de Deus. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe
Esta ovelha que estava longe, vem para cá, e Ele te dá honra de novo. Ele restaura a tua vida, Ele te dá de novas vestes, te dá o anel de filiação, te coloca de novo dentro das bênçãos de Deus. Então não tem esse negócio de vergonha, esse negócio de vergonha é Satanás tentando fazer com que você continue comendo lavagem de porco dentro de um chiqueiro de porco. É essa que é a urgência para a sua vida. E aí ele enterra. A terra, ó Senhor, está cheia do quê? Da tua benignidade. A terra do Senhor está cheia da bondade do Senhor. Todos os dias nós temos as bênçãos de Deus. É o que ele está dizendo, Senhor, todo dia eu tinha a tua bênção. E olha onde é que eu estava metido. Eu não via mais nem as tuas bênçãos. E aí ele diz: ensina-me, Senhor, os teus estatutos. Senhor, me dá compreensão da tua palavra. Senhor, me ajuda a me apegar à tua palavra, amar a tua palavra e viver dentro da tua palavra, Senhor. Me abençoa consoante a tua palavra. Me ajuda a andar neste caminho maravilhoso, no caminho que o Senhor quer me conduzir, porque a tua palavra diz que os teus caminhos são como remédios. Os teus caminhos são prazerosos. Então, amados, eu não conheço a sua vida. Alguns irmãos eu sei quem são, mas outros eu não conheço. E outros que talvez vão ver eu também não sei quem são. Mas se existe algum pecado, ainda pequeno, iniciando na sua vida, abandona hoje. Levanta-te, sai, quebra qualquer contato e volta para Deus. Antes que seja tarde, antes que seja pior, antes que fique mais difícil. Não espera chegar no fundo do poço para saber o quanto é ruim estar longe de Deus. Nós temos experiências na Bíblia e na nossa vida. Conhecemos quantas pessoas que se distanciaram de Deus, que abandonaram a palavra de Deus, abandonaram aqueles que temem a lei do Senhor. Olha como é triste. Experiência pastoral. Quantas pessoas saem da igreja acusando os irmãos, que os irmãos querem se meter na sua vida, que só querem ser santos. E eu não aguento essa hipocrisia, aí sai. Aí vai para onde? Para o mundo. Vai para o mundo, se atola no pecado. E aí depois volta arrependido. E o que é que esses irmãos que foram acusados, que foram chamados de hipócritas, fazem? Recebem. Abrem os braços e recebem de volta. Então não precisa disso. Nós já sabemos que é assim que funciona. O corpo de Cristo recebe aquele membro de volta. Então não precisa sair. Te arrepende hoje. Faz aqui como o salmista diz: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja a minha porção. Eu estava me distanciando. Eu não estava te considerando como algo importante, Senhor. Então me ajuda essa manhã a olhar sempre para isso. Me livra, Senhor, segundo a tua palavra, da impiedade, dos caminhos dos ímpios. Eles vão me despojar, eles vão tirar tudo que eu tenho, a minha honra, a minha sensatez, a minha dignidade, o meu testemunho. Talvez até os meus bens serão tirados. Então, Senhor, me livra. E aí toma essa atitude aqui do salmista apressadamente e não te detém em nada. E começa a andar novamente com aqueles que amam a tua lei. Nosso dever de casa para hoje é esse. Se existe algo que precisa ser abandonado hoje na tua vida, examina-te. Olha, Senhor, isso aqui precisa ser mudado agora. Isso aqui eu tenho que abandonar hoje, agora, porque senão eu vou me dar mal. Eu quero andar nos teus caminhos e a tua palavra hoje está me dizendo, através da tua palavra hoje no Salmo 119, ela está me dizendo que eu tenho que sair disso. Então hoje eu vou sair, porque o Senhor é a minha porção. O Senhor é aquilo que eu mais estimo. O Senhor é aquilo que eu preciso para viver.
Deus abençoe a sua vida. Estaremos orando, como sempre oro, por todos vocês. E que a gente possa dizer como eu amo a tua lei. Ela é preciosa demais para mim. Eu não posso me afastar disso. Eu não posso deixar a palavra de Deus longe do meu coração. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que esse então seja o nosso objetivo de hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, a nossa porção, vamos dizer, vamos declarar o nosso amor a Ele, agora pela manhã. Enquanto eu estou orando, diga o quanto você ama o Senhor. Se coloque diante dele, abra o seu coração e faça uma declaração amorosa a Deus, dizendo que Ele é importante e que você não quer ficar um minuto longe dele. Vamos orar. Senhor, Deus querido, obrigado, meu Pai amado, Pai da consolação, Pai protetor. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, a tua benignidade está em toda a terra. O teu amor, Senhor Deus, excede o nosso entendimento. A tua graça é perene, contínua e justa. A tua própria justiça é uma justiça santa, perfeita. Até quando estamos sendo castigados, punidos por ti, é uma punição justa, porque nós é que erramos e não o Senhor. Como o Senhor é amável, como o Senhor é digno de amor, Senhor Deus. E como nós muitas vezes não amamos o Senhor como deveríamos amar. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes não colocamos o Senhor no devido lugar das nossas vidas, não o temos como a nossa porção. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes queremos fazer a nossa vontade e não a tua. Mas também agora, Senhor Deus, nos ajuda. Teu Santo Espírito, Senhor Deus, mova o coração daquele que precisa nesse momento se levantar de onde está apressadamente. Não possa se deter com nada e voltar para os teus caminhos. Buscar, Senhor Deus, aqueles que amam a tua lei. Voltar a ter comunhão com o corpo de Cristo, Senhor Deus. Voltar a ter comunhão contigo. E se deleitar nas tuas bênçãos, Pai amado, verdadeiramente. Quero também, Senhor Deus, suplicar pelo pai da irmã Ferliana, Pai. Derrama a tua graça, graça sobre graça na vida dele. Restaura, Senhor Deus, a saúde dele, Pai amado. Não permita, Senhor Deus, não porque mereçamos, não é um pedido orgulhoso, não é um pedido soberbo, mas é um pedido de um filho, pedido de uma filha, pedido de uma família, que confia na tua graça, que confia no teu amor, que confia no teu poder, que sabe que se o Senhor quiser, com uma só palavra, o Senhor pode mudar qualquer situação, por pior que esteja. O Senhor dá vida aos mortos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, e é confiando nisso. Restaura a saúde, Senhor Deus, do pai da tua serva, completamente, para que dos lábios dele, para que dos lábios dessa família saiam louvores, para que sirva de testemunho, Senhor Deus, de geração a geração dos teus grandes feitos, para que haja louvor, Senhor Deus, no meio daqueles que não te temem, e reconheça que tudo vem de ti. O dom da vida é teu, o dom da cura é teu, o dom de todas as coisas vem de ti. Confiando em ti, no teu poder, na tua graça, no teu amor, Senhor Deus, te suplicamos pela vida do pai da irmã Feliana. Também te suplicamos pela vida dos demais, de todos. Te rogo também, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos proteja, nos guie, Senhor Deus, nos mostre os nossos erros e nos ajude a vivermos dentro da tua vontade, que não nos desviemos, que não tenhamos prazer no mundo e nem nas coisas que há no mundo, Pai. Porque quem ama o mundo está dizendo que não te ama. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa porção. Obrigado, Senhor Deus. Nos ajuda a amar a tua lei verdadeiramente.
Em nome do teu Filho amado, nos dá um dia na tua presença sempre. Nos ajuda a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio e nos desviarmos do pecado. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, Rei e Pai. Amém. Muito bem, meus amados. Que bom essa manhã. Chega, a gente relaxa. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos conforta, ela nos dá essa paz aqui que ninguém entende, né? Não dá para entender diante do caos como é que a gente consegue ter paz. Mas é a palavra de Deus que faz isso, e quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós descansamos nela, confiamos nela, Ele nos dá essa paz aqui, que o mundo não vai entender nunca, mas aqueles que são filhos de Deus entenderão. Então, confiando na palavra de Deus, vamos descansar e vamos deixar que o Deus do impossível haja em nossas vidas. Amém, meus amados? Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na vida de todos vocês, porque é o que precisamos para viver. Graça, graça sobre graça. Precisamos de mais nada. A graça de Deus nos basta. É isso que ele diz a Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então, confiando na graça, que é o suficiente para a nossa vida, vamos viver mais perto de Deus, vamos voltar urgentemente para perto dele e vamos meditar na palavra de Deus, que é maravilhosa. Tá ok? E aí, daqui a pouco, às 18 horas, a gente pode se ver novamente e aprendermos mais da maravilhosa, preciosa palavra de Deus, que ela, ninguém pode tirar de nós. Podem tirar tudo, podem tirar os nossos bens, podem tirar tudo que temos, até a nossa vida, mas a palavra de Deus ninguém tira. Aquilo que aprendemos de Deus nesse mundo, nós levamos para junto de Deus quando partirmos daqui. Ninguém tira aquilo que aprendemos de Deus. Tá ok? Um forte abraço no coração de todos vocês. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. E até daqui a pouquinho, às 18 horas, o nosso estudo bíblico e o nosso tempo de oração. Tá ok? Abraço.